Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório. Muito bem, amados, diletos irmãos. Eu estou, de alguma maneira, tentando trazer algumas mensagens falando sobre casamento cristão. Eu não estou falando com pessoas que não são crente. Eu estou falando diretamente com cristãos que estão em processo de separação, cristãos que se divorciaram, que têm sentimento de culpa em seu coração, que têm sido vítima de acusação do maligno. Algumas pessoas têm me interrogado: presbítero, estou separado, pretendo casar novamente. E se eu casar, como fica meu ministério? Como fica a minha vida perante Deus? Alguns pastores têm me aconselhado, falado isso, falado aquilo. Muito bem, amados, eu não estou colocando os meus pensamentos, mas estou trazendo a luz da palavra de Deus, passo a passo. Eu já não sei mais quanto áudio estarei gravando. E se eu for gravar falando sobre casamento, amados, provavelmente estarei gravando uns 30, 40 áudios. Então, eu não sei. Eu estarei gravando na medida do possível. Quando vocês que têm entrado em contato comigo e falar para mim, presbítero, chega, eu pararei de gravar. Então vamos lá. Hoje eu quero falar com pessoas que querem restaurar um casamento que está ferido. Um casamento que parece já não ter mais solução. Hoje em dia, amado, existe muita ofensa dentro do casamento. O marido muitas vezes é muito ofensivo com a sua esposa. São cristãos, são servos de Deus, mas muitas vezes não consegue controlar seus gênios e acaba ferindo a sua esposa. Muito casamento hoje está ferido, casamento ferido, e o marido muitas vezes, ou a esposa, por causa do orgulho ou do egoísmo, não busca a cura desse casamento. E não buscando a cura desse casamento, parte para a infidelidade. Quando o casamento é ferido, é porque ambos sofrem de alguma desatenção, porque ambos, amados, não prestam atenção no outro. Então, se não houver atenção do cônjuge um para o outro, essa desatenção constante, ele vai criando uma extensão. Ou mesmo por causa do abuso, que muitas vezes o marido abusa, muitas vezes, do perdão que a esposa tem dado para ele. Ou mesmo a esposa abusa do perdão do seu cônjuge. Então, para sair de uma situação de ressentimentos, ambos, estou falando com o casal, ambos, o marido e a mulher, deve assumir uma atitude madura, deve assumir uma atitude sábia, deve ser capaz de sentar e conversar sem culpa, mas apenas, muitas vezes, para pedir perdão e perdoar e buscar solução para a crise. Porque se ambos não sentarem para conversar, amados, se ambos não sentarem para ter um diálogo, o problema pode acabar se tornando maior.
O problema pode criar uma crise. Existem feridas, muitas vezes abertas, feridas emocional, que precisa ser curada. Curar não só aquelas feridas que parecem abertas, mas que têm causado cicatrizes. Não reunir somente para pedir desculpa, mas também para ser capaz de perdoar, liberar perdão. Essa é a chave. O passo inicial é você se reunir, ter diálogo. Mas então você precisa, muitas vezes, analisar se você está realmente precisando um do outro. Se vocês serão capazes de ter paciência. Porque um casamento ferido, um casamento preste a falir, ele precisa ser curado pacientemente, ser restaurado, para novamente recuperar a paz. Então você precisa analisar se você está disposto a ter paciência, restaurando passo a passo, recuperar a confiança e ter paz novamente, voltar a ter alegria no relacionamento, sem acusação. Amados, isso não é um processo fácil. Mas também não é impossível. É possível sim, se houver disposição e humildade. Mas somente se houver disposição e humildade, amados. Se as pessoas são impossibilitadas muitas vezes de perdoar, não querem ter diálogo, não querem conversar, então jamais irão restaurar um casamento que está prestes a falir. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz para os irmãos da igreja de Éfeso. Efésios 4, verso 2 até 4 diz que toda a humildade e mansidão, com toda a paciência, uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da conciliação da paz. Aqui está falando sobre a unidade do Espírito. Um casal precisa estar unido num só ideal, num só espírito, buscando constantemente ter paz, mas precisa ter a humildade, ter a mansidão de suportar com paciência, se for necessário, para manter o vínculo da paz. Eu tenho percebido, amados, que infelizmente para a maioria das pessoas é muito difícil assumir essa atitude. E por isso é muito mais fácil partir para a separação, partir para o divórcio, embora muitas vezes se amam. Pessoas que são feridas muitas vezes, quando o marido fere a alma da sua esposa, ela muitas vezes não consegue liberar o perdão, então acha melhor a separação. E depois vai sofrer a consequência dessa separação. E por esta razão que é importante que nós tenhamos um crescimento, que tenhamos a capacidade de amadurecer espiritualmente. Precisamos também tirar tempo para dedicar para a pessoa que está vivendo conosco, para o nosso cônjuge. Precisamos então de tempo, dedicar tempo suficiente muitas vezes para estar ao lado da pessoa amada. E também precisamos, amados, de tempo para meditação.
na própria palavra de Deus. Eu estou usando a palavra de Deus porque estou falando com cristão. Eu não estou usando livros de autoajuda, como eu já vos disse. Eu quero falar diretamente com cristãos que estão sofrendo. Que estão sofrendo por causa que muitas vezes não tiveram tempo para meditar na palavra de Deus e tomar as decisões, muitas vezes por meio da emoção, decisões que não são sólidas. Tomaram essa decisão muitas vezes movido pela emoção, não tendo a capacidade de ouvir a palavra de Deus. Não foram obedientes às instruções da própria palavra de Deus, da qual muitas vezes essas pessoas projetaram uma vida a dois, projetaram viver lado a lado e acreditaram que poderia ser possível viver uma vida conjugal abençoado, mas no momento de discussão acabaram ferindo um ao outro. E agora são incapazes de ser humilde para pedir perdão um ao outro. Então decida ser humilde, amados. Estou falando assim no plural porque estou falando para ambos, para o casal. Então decida ser humilde, ser manso. A decisão cabe ao cônjuge, a decisão cabe aos dois. Vocês agora são uma só carne. É uma decisão que vocês precisam atuar com coragem. Você precisa ser corajoso, você precisa ser corajosa para tomar essa decisão. Aquela decisão que possa salvar a sua vida conjugal. Se realmente você ama a Deus, se você ama a sua família, esta decisão deve ser algo pessoal, que você decida conversar, que você decida sentar-se para ter um diálogo. Porque se vocês não fizerem isso, amados, ainda que você tenha o amor armazenado em seu coração, vocês acabarão partindo para o divórcio. Esta decisão pessoal, então ela deve ser estender ao próprio cônjuge, a pessoa quem devemos muitas vezes dialogar é a pessoa que amamos, que devemos cuidar mais dessa pessoa. Eu disse que o casamento é uma parceria para a vida toda. Então, se somos parceiro na aventura da vida para sempre, pelo menos deveria ser manter o respeito, o diálogo. Não tenha medo de ser humilde, de ser gentil, de ser paciente. Se o seu marido, se sua esposa não reage bem no momento, mas continua com essa atitude, porque você está honrando ao próprio Deus, ao seu Pai Celestial. E mais cedo ou mais tarde irá resultar em seu relacionamento. Se o seu casamento está ferido, então precisa de cura. E se precisa de cura, tem um médico dos médicos que pode colocar o bálsamo da cura. Esta é a primeira decisão que você deve tomar hoje, ouvindo a minha palavra. Tome a decisão de conversar, de ter diálogo. Algumas pessoas que eu tenho aconselhado dizem, não tem como ter diálogo. Sempre é possível, amado. Mas não ataque, não feira. Tem pessoas que querem dialogar, mas parte para o ataque. Começa a menosprezar a qualidade das pessoas.
dizendo, colocando as pessoas, muitas vezes, querendo que as pessoas sejam inferiores a si mesmo. Então seja paciente. Se for necessário, procure ajuda de pessoas qualificadas, se é necessário, mas não exponha a sua relação com as pessoas que muitas vezes você não acredita que possa te ajudar. Pessoas que não têm a capacidade de te ajudar, muitas vezes irá influenciar para a sua própria separação. Procure ajuda de pessoas confiáveis, pessoas que irão te auxiliar, que poderá te dar conselho útil. Porque muitas pessoas hoje dão conselho que não são da parte de Deus, amados. Uma certa feita, minha esposa buscou conselho com alguém que ela confiava. Eu era professor da escola bíblica dominical. Quando cheguei lá, toda a igreja já sabia que minha esposa tinha falado com uma pessoa acerca da nossa vida conjugal. Desde então, minha esposa nunca mais quis participar de nenhuma reunião da igreja. Minhas filhas também saíram da igreja. Tudo por causa que a pessoa expôs publicamente todos os problemas que estavam acontecendo no meu relacionamento conjugal. Então, amados, quando você não tem possibilidade de confiar numa pessoa, então não conte seu problema. Conte somente a Deus. Entre no seu quarto, ore e fale com Deus. Mas sente, principalmente sente e converse com seu marido ou com sua esposa. Seja sincero, seja honesto. Diga realmente aquilo que está te machucando e ferindo a sua vida conjugal. Seu sentimento está abalado. Sua vida conjugal está abalado. Existe ferida que precisa ser curada. Existe ferida, mágoa que precisa, ressentimento que precisa ser liberado. Então sente e converse, mas sem ofender um ao outro. Você verá que seu casamento tem solução. Mas não fique inerte, não fique parado. Haja, movimente. A fé, ela é acompanhada por oração. A oração significa ação. Agir a própria fé. Muitas pessoas têm conversado comigo. Alguns já estão separados. Outros jogam a culpa no seu cônjuge, esposa que culpa o seu marido, marido que joga a culpa na sua esposa, dizendo agora a solução é somente a separação. E depois você percebe, conversando em particular com essa pessoa, que ainda existe amor. Enquanto existir amor, amados, e se houver possibilidade de salvar seu casamento, então não permita que o espírito de separação destrua a sua felicidade. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Quero mandar um abraço fraterno para todos os irmãos de todos os grupos da qual eu faço parte, da página do Facebook, da página do YouTube e também aos irmãos que têm me acompanhado pelo rádio El Shaddai Vida. Que Deus abençoe a todos os irmãos que têm acompanhado a mensagem do presbítero Gregório no rádio El Shaddai Vida, na programação do pastor Roberto Rodrigues. Que Deus abençoe abundantemente. Amém? Fique na paz, amados. Tenha paz em seu coração, tenha paz em sua alma. Medite nas minhas palavras. Se a minha palavra não estiver te ajudando, descarte. Se as minhas palavras que eu estou gravando aqui não ajudar você a prosperar, então descarte. Mas seja honesto com vocês mesmos. Amém? Que Deus vos abençoe.